por que razão que os remédios que você utilizava para a ereção antigamente não estão funcionando agora no seu caso? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar por que os pacientes que às vezes usam medicamentos para a ereção durante um bom período de tempo, depois de passado um período, esses remédios não funcionam mais nos seus casos. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma situação muito frequente aqui é a queixa de alguns pacientes que tomavam medicamentos para ereção há um bom tempo e vem com a queixa que esse remédio não está funcionando mais bem hoje, que esse remédio não funciona mais direito depois que ele começou a tomar esse remédio há algum tempo. A gente, como médico, a gente precisa esclarecer alguns pontos e não somente atribuir ao fato do paciente estar acostumado com esse remédio por a falha de que esses remédios não estão mais funcionando hoje. Nós precisamos explicar algumas situações correntes, revisarmos até mesmo as tomadas, como o paciente está usando esses remédios para saber por que esse remédio realmente não funciona mais hoje. Então, basicamente, a gente começa a revisar alguns aspectos da história desse paciente e vamos tentar entender por que um medicamento que funcionava tão bem no passado, ele não acaba mais funcionando hoje. Então, uma das primeiras razões que a gente sempre deve pesquisar nessas situações é a deterioração ou a piora de alguns aspectos da saúde desse paciente. Como assim? Quando os pacientes geralmente começam com esses problemas de ereção, isso começa muito a partir dos seus 50 anos de idade. E os problemas de saúde que também começam a partir dessa idade são o colesterol, são o diabetes, a pressão alta, a questão dos triglicerídeos. São todos elementos que também começam a aumentar, ou seja, esses exames começam a piorar depois dessa idade. E a gente sabe que esses medicamentos, que esses exames, quando começam a ficar alterados, indicam que a saúde desse paciente possa estar piorando. Se você, eventualmente, acaba não controlando o seu diabetes, não acaba controlando o seu colesterol, seus triglicerídeos, sua pressão está descontrolada ou até mesmo você não realiza atividades físicas, não está comendo direito, pode ser que essas doenças estejam agravadas no seu caso. E mesmo que você use o medicamento para a ereção, esse medicamento não vai funcionar mais direito. Aí você não pode colocar a culpa no remédio, já que as outras condições que pioraram o estado de saúde desse paciente são, na verdade, as responsáveis pelo não funcionamento desse medicamento. Logo, a piora dos parâmetros de saúde que esse paciente vem experimentando ao longo desse tempo, que são as responsáveis por esse não funcionamento desse medicamento. E muitas vezes os pacientes negligenciam esses aspectos e acabam só tomando o remédio, achando que somente a utilização desse medicamento será suficiente para melhorar os seus problemas de ereção.
Só que o paciente precisa saber que a correção dos seus problemas de saúde talvez seja até mesmo mais importante do que a tomada desses medicamentos. E como esses medicamentos são tomados por um longo período de tempo, às vezes acontece de que esses exames acabam piorando ao longo do tempo. E ainda tem a questão do próprio envelhecimento do paciente. A gente não espera que um paciente de 50 anos tenha a mesma saúde vascular de um paciente de 75 anos, por exemplo. A gente sabe que os vasos, às vezes, estão mais entupidos nessa circunstância. Então, o que aconteceu, na verdade, foi um processo de envelhecimento do paciente como um todo, que prejudicou, às vezes, de maneira irreversível a sua ereção. Aí não adianta o medicamento você administrar, mesmo que esteja tomando esse medicamento de maneira correta, pois foi os problemas de saúde que esse paciente vem apresentando ao longo do tempo que tem um peso enorme na qualidade da sua ereção, que somente o uso desses medicamentos para a ereção não será mais capaz de resolver. Então esse é o primeiro ponto que a gente sempre deve investigar se não houve uma piora da saúde como um todo desse paciente, que pode ser avaliada através daqueles exames que eu comentei anteriormente. Qual que é a outra condição que pode fazer com que esses remédios não funcionem mais nesses casos? É o paciente ter passado por problemas sérios de saúde. Como assim? Se esse paciente teve um infarto muito extenso do coração, passou por um derrame muito extenso, tem um entupimento das veias que levam o sangue para as pernas, por exemplo, que é doença arterial obstrutiva crônica. Também é um processo de envelhecimento. Esse paciente tem já os vasos do seu corpo extremamente entupidos. E por esse fato, o remédio para a ereção não consegue corrigir a chegada de sangue do pênis, pelo fato desse paciente ter problemas muito sérios de saúde que comprometam até mesmo de maneira irreversível a manutenção da sua ereção nesse caso. Logo, o medicamento para a ereção nessa circunstância não é capaz de fazer um milagre. Qual que é o outro aspecto que a gente sempre deve também considerar? Por que esses medicamentos não funcionam mais direito? É se os pacientes estão utilizando os remédios de maneira certa. O que acontece? Os pacientes, no início do tratamento, eles costumam seguir as recomendações médicas ao pé da letra. Aquilo que o médico diz, ele vai seguir religiosamente. A partir de um determinado ponto, e todos nós somos assim, a gente acaba muitas vezes desleixando nos cuidados ao tomar esses medicamentos. Como assim? Muitas vezes a gente toma esse medicamento e vai ter uma relação sexual na sequência. A gente sabe que tem que esperar pelo menos 1 hora até que esses medicamentos tenham um efeito. Às vezes a gente vai para uma relação sexual e não está excitado como deveria. Se você não tem um nível de excitação, o medicamento não terá o efeito desejado. Ou até mesmo você está tomando esse medicamento com bebidas alcoólicas ou está exagerando nos alimentos, e a gente sabe, por exemplo, que a sildenafila, que é o Viagra, sofre uma interferência muito grande na absorção desse medicamento, prejudicando a qualidade da sua ereção. Se você está usando esses medicamentos da maneira errada, é muito provável que eles não tenham mais o efeito que você desejaria nessa circunstância. Outra situação que também nós devemos sempre comentar, fala a respeito da qualidade dos remédios que você está tomando. O que acontece muitas vezes? Esse paciente, em alguns casos acontece, como esses remédios às vezes não têm um custo tão barato assim, o custo desses medicamentos é elevado, os pacientes optam por alternativas mais vantajosas, alternativas bem mais baratas nesse caso, que são aqueles medicamentos manipulados.
A gente não quer generalizar todos esses casos, mas a gente sabe que alguns desses medicamentos ditos manipulados não têm a mesma qualidade daqueles medicamentos, dos medicamentos genéricos ou até mesmo daqueles medicamentos de marca. Por isso que também saber a qualidade do medicamento que você está tomando é também um fator que pode estar influenciando na questão desse remédio não estar mais funcionando no seu caso. Porque nas primeiras vezes que o médico receitou esse medicamento, às vezes você comprou um medicamento de boa qualidade e teve uma boa resposta. Só que às vezes com o passar do tempo você não quer mais gastar tanto dinheiro para tomar esses remédios, você acaba comprando medicamentos de qualidade duvidosa e os resultados na questão de melhorar a sua qualidade de ereção não são tão bons assim quando esses medicamentos não são de boa qualidade. E uma pergunta que é muito frequente aqui no nosso consultório e que às vezes alguns médicos põem a culpa nesse medicamento é a questão da tolerância ao uso desses medicamentos. Não é aquela tolerância que você não tolera usar mais, você tem dor de cabeça, você tem dor no estômago. É aquela tolerância que é aquela que você tem que tomar cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito desses medicamentos, para conseguir melhorar a sua ereção cada vez com doses mais altas. Eu tive o trabalho de procurar alguns artigos aqui da literatura e a gente vê que esses medicamentos para a ereção, eles desenvolvem pouca tolerância ao longo do tempo. O que a gente vê em trabalhos científicos sérios é que a efetividade desses medicamentos é muito parecida desde as primeiras semanas que o paciente começa a tomar esse medicamento até 52 semanas do uso desses remédios. Existem trabalhos que acompanham esses pacientes até por um período longo de 3 a 4 anos com a mesma efetividade no seu tratamento. Logo, ainda não se tem uma resposta, não se sabe ainda direito se esses medicamentos desenvolvem um certo grau de tolerância no paciente, se o paciente acostuma a usar esses remédios e por isso não tem mais o efeito desse medicamento. Os trabalhos da literatura parecem dizer que não existe esse tipo de problema com o uso prolongado desses medicamentos destinados para a ereção. Dessa maneira, nós sabemos entender aquilo que está acontecendo com o paciente é fundamental para sabermos por que razão que um medicamento que funcionava tão bem no passado não está funcionando agora hoje. E não podemos simplesmente colocar a culpa nos remédios para a ereção, porque às vezes outras condições que o paciente está passando são as responsáveis pelo fato desses remédios não funcionarem mais. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.